Yusha Goikou, cara, meu Deus, que mangá sensacional, é sério, tipo assim, nossa, me enganou direitinho, sabe aquele plot muito bom? Eu achei sensacional, cara, tava na minha cara e eu não percebi, com toda certeza você vai ficar escancarado com quão na cara tava e ainda assim você não vai perceber. Enfim, sem muita enrolação, eu sou o Yarlo e vamos lá. O mangá começa nos mostrando que parece ser o final, já que fala sobre um terrível Lorde Demônio que tá aterrorizando o mundo inteiro, e que todos os heróis que iam em confronto com esse monstro não voltavam com vida. Mas na primeira página nos é mostrado o retorno de alguns heróis, o que significa que eles derrotaram o Rei Demônio, certo? Parece meio óbvio perguntar isso, só que vai fazer muito sentido lá pra frente. Enfim, continuando, depois dessa arte linda aqui que nos é mostrada em um dos capítulos, que, meu Deus, muito bonito mesmo, a gente começa a ver um flashback de um tempo atrás, e aí que a gente conhece a Nina, que se apresenta como a maga do grupo e a protagonista da história. Depois disso, os membros do grupo têm uma pequena conversa na volta, enfim, coisinha besta. E após isso, a Nina começa a falar que seu bando é muito famoso pelo Oeste. Mas eu percebi umas coisas aqui que valem a pena ser destacadas, umas coisas bem estranhas na verdade. E essas coisas são os personagens. Você pode perceber que eles estão muito sérios, tipo, cadê as expressões? Os personagens estão sérios demais, enquanto a Nina tá super expressiva e alegre. Enfim, tá muito esquisito, mas a gente vai entender mais pra frente. Após a Nina salvar o herói de uma queda, que é esse cara bem aí, que eles chamam de herói, nos é mostrado outra cena do herói falando que quer retornar à casa dele, quando eles finalmente derrotarem o Rei Demônio. Mas saca só, nessa cena ele tá mais expressivo, o que significa que aquela falta de expressão era o quê? Porque que nesse flashback ele tá mais feliz e agora ele tá sem expressão nenhuma. Pode parecer meio sem nexo o que eu tô falando, mas realmente vai fazer sentido mais pra frente. De volta ao caminho da casa, nos é mostrado um painel muito estranho dos 4 membros. Reparem mais uma vez na falta de emoção de todos, exceto a Nina. O painel tá muito bonito, só que essa expressão deles, tipo, eles parecem que estão cansados. O que houve aqui? Será que eles perderam um membro? Será que eles perderam alguém durante essa viagem? Será que ela tá tentando animar eles ou será que eles são sérios assim mesmo? O que vocês acham? Você já pode comentar aí, porque aí você faz sua teoria e você pode tentar adivinhar antes mesmo de eu dar o plot twist. Enfim, vamos continuar até entender onde isso vai dar. Nos é mostrado outra página onde a Nina conjura uma magia e depois disso ela fala sobre umas pessoas solitárias. Isso aqui é meio estranho, na verdade. O que isso significa? Alguém do grupo deles morreu? Será que foi mais de uma pessoa? Enfim, é bem estranho. Após isso, a Nina pergunta pro herói se ela vai ser aceita na aldeia deles, ou seja, ela não faz parte, que significa que todos os membros ali fazem parte de uma aldeia, só que não ela. E ele prontamente diz que vão. Enfim, depois disso, eles dão uma parada, a Nina faz uma sopa junto com um estranho ovo que ela achou pelo caminho. Meu Deus, olha o tamanho desse ovo. Mas que é horrível, e ela ri pra não chorar. E fiquem atentos a esse ovo, quer dizer, essa fase ficou meio estranha. E ela começa a comentar sobre quando ela conheceu os membros do grupo. E olha que estranho, começa a acontecer nesse momento um flashback que é de antes deles derrotarem o Rei Demônio, em que tá todo mundo sorrindo, conversando, brincando bastante, enfim, tá bem mais animado. O clima agora tá meio diferente, tá muito diferente na verdade. Eu não sei exatamente o que é, mas tá muito, parece um clima mórbido. Enfim, vamos continuar lendo para entender o que aconteceu. Então nesse flashback aí a gente vê que a Nina aprendeu sobre magia negra no livro que ela acidentalmente comprou. Então surge um diálogo particularmente interessante e meio tenso, falando sobre os perigos do Rei Demônio, e o herói até chega a comentar, abre aspas, sempre que eu vejo alguém que morreu tentando alcançar o Lorde Demônio, eu apenas penso, o caminho de herói é tenso mesmo, fecha aspas. Então após um diálogo depois disso, o flashback da infância da Nina chega e nos é explicado que a Nina era uma órfã, sem pais ou amigos a quem contar, e morrendo de fome, então o herói achou ela, e não só o herói, como os outros membros da equipe, e ela começou a acompanhar eles, sem pensar muito sobre aonde eles iriam, porque como a própria Nina diz no mangá, abre aspas, para a Nina, famílias são todos que estão aqui. Se essa jornada pudesse durar para sempre. Essas são as 2 frases que ela fala. Essas frases podem parecer bobas, mas guarde, o que eu tô falando é importante. E essa parte aqui do durar para sempre, na verdade é um pouco esquisitinho, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Tipo, quem iria querer que uma jornada contra um monstro mortal e perigoso durasse bastante? Quem que quer isso? Enfim, prestem atenção nisso aí. Logo em seguida, a gente tem um monte de cena fofa dos membros do grupo abraçando e demonstrando afeto a ela. Então mostra a cena em que a Nina é convidada pra ir pra vila deles e meu Deus, cara, essa cena é muito emocionante. Quando eles dizem que são uma família, ela começa a chorar de felicidade por finalmente ter pessoas depois de tantos anos sozinhos. E dá pra perceber que naquele flashback realmente foi bem triste a vida dela. Enfim, depois desses eventos, ela dorme na barraca onde eles se abrigaram, onde basicamente estava todo mundo, e ela acorda repentinamente. Ela sai pra fora e simplesmente um dragão imenso aparece e começa a perseguir ela. Ela fica extremamente assustada e começa a correr desesperadamente da cabana, tentando fugir do dragão. Enquanto ela corre, ela começa a perceber uma coisa.
e quando ela se toca, ela vira pra trás com uma expressão muito séria, como a gente até agora não tinha visto ela no mangá. E aí a gente percebe que o dragão tá prestes a atacar a barraca dos seus amigos. Ela violentamente vira e ataca o dragão, dizendo que ela não pode deixar que ele faça isso com seus amigos. E logo em seguida ela se desculpa por aquele ovo que ela havia comido. Ou seja, como eu falei, o dragão tá aí por causa do ovo que ela pegou no meio do caminho. E mesmo com a expressão séria dela e também dos membros do grupo que estavam dentro da barraca, como se eles já tivessem aceitado a própria morte, ela conseguiu derrotar o dragão e finalmente pôde voltar pra casa. Mas reparem nos eventos estranhos que vão acontecer. Então eles voltam pra aldeia e a Nina tá com uma cara bem machucada, mas tá viva, é isso que importa. E o grupo vem seguindo logo atrás dela. Chegando na vila, o irmão do herói e também amigo dos membros do grupo, ele fica muito feliz em ver que o irmão dele tá bem após essa jornada e anuncia várias notícias pro herói, falando que a mãe dele tá esperando, enfim, uma felicidade que o irmão dele tá vivo. Mas, meus amigos, é aqui que tudo fica óbvio. Como que a gente não percebeu? Como você não percebeu? Como tudo isso passou despercebido pra mim, passou despercebido pra você? O irmão do herói começa a entrar em pânico, com um olhar de medo angustiado. Então, a chuva cai no chão, a face da Nina e do homem que só queria ver o seu próprio irmão bem caindo. Quando o irmão do herói, com um olhar que carrega o medo, pergunta pra Nina, abre aspas, porque meus amigos e meu irmão estão mortos, fecha aspas. Todos os membros repentinamente caem no chão, exceto a Nina. O irmão do herói se recusa a acreditar e a Nina se abala, tirando todo o sorriso que ela tinha até aqui. Então, com o olhar carregado de dor e angústia, ela começa a explicar que ela usou magia negra, que preservaria os corpos dos membros. Então, ela anuncia o seu nome ao homem dizendo, eu sou Nina, a maga. Ela pede desculpas por ter mentido, dizendo que ela é horrível e que ela entenderia se não fosse aceita na vila. Mas ela queria ao menos poder levar os seus 3 companheiros de volta pro lugar de onde eles nasceram. A Nina tenta manter um bom sorriso até a vila, mas ela não consegue. Ela se culpa por não ter conseguido salvar eles, por não ser forte. Ela então diz a si mesma que ela está agindo com eles como se eles já estivessem vivos. Ela chega à aldeia e os filhos dos membros podem ver seus pais mais uma vez por conta dela. As crianças caem em lágrimas com a volta do seu pai, que na verdade agora é só um cadáver movido pela magia da Nina, e todos os membros se reencontram com as suas famílias. E depois desse último encontro, a Nina tá prestes a ir embora, mas o irmão do herói para ela. Ele tava se negando muito, mas ele finalmente admite que ele não queria aceitar, mas ele disse que agradece ela, que deve ter sido doloroso, que andar com seus próprios amigos mortos deve ter sido doloroso. Então ele agradece ela por trazer os corpos dos seus amigos e dos seus irmãos pro lar deles. E como uma última mensagem de um fim tão trágico, a Nina relembra de quando seus amigos a acolheram. E como já dito anteriormente, para a Nina, a família dela são todos que estavam aqui. E voltando mais uma vez naquela frase, se apenas essa jornada pudesse durar para sempre, um adeus é dado e um agradecimento de alguém que conseguiu ótimos companheiros. E para quem não entendeu até agora, para quem tá muito perdido, a obra inteira não é sobre a derrota do Rei Demônio, é sobre depois disso, é sobre a garota que carregou o fardo de levar seus próprios amigos mortos por uma jornada de sua viela. Todos os diálogos que aconteceram nesse mangá é ela. Se você reparar bem, nenhum diálogo existe setinha, só a fala dela. As pessoas estão com uma expressão sérias, eles mal falam. Todos os diálogos são a Nina falando. As únicas vezes que a gente vê os amigos dela falando são no flashback. É uma mentira que ela mesma contou a si, tentando não aceitar que os próprios amigos tinham morrido, até que o feitiço acabasse e a tão triste verdade viesse à tona. Mas, apesar da história triste, apesar de ela ter tentado se convencer e ter perdido tão repentinamente as únicas pessoas que acolheram ela no mundo, a história termina de uma forma feliz. Agora, um tempo depois, a Nina é mais velha e o seu dever é trazer aqueles que se foram desse mundo pro local de onde vieram, ou como ela mesma diz, abre aspas, enquanto eu ainda sou jovem e ingênua, eu irei escoltar as pessoas que querem voltar, para onde as suas pessoas queridas os aguardam, fecha aspas. Mais uma aspas, eu irei percorrer o caminho de volta para este mundo. Que mangá incrível. Se você tiver gostado, deixa seu like, se inscreve, porque tô perto da monetização e isso vai melhorar o canal, já que eu gravo e edito tudo pelo celular. Enfim, eu realmente gostei bastante do One Shot e decidi trazer e espero que você também tenha gostado. E cara, como eu sempre falo, eu sou Yarlo e até a próxima.